você voltar, dependendo da Bíblia, algumas páginas, você percebe-se que tem alguns salmos, esses salmos dos degraus, especialmente o Salmo 126, está inserido justamente nesta seletiva de salmos dos degraus. Os salmos dos degraus era cantado, era entoado, era louvado, enquanto os levitas, junto com os sacerdotes e acompanhado do povo, subiam os degraus de Jerusalém. À medida que eles iriam subindo degraus por degraus, eles iam cantando salmos, canções, estrofes, melodias. E como tudo gira em torno de Deus, tudo que eles cantavam, eles entoavam a Deus um louvor, entoava a Deus um hino. A melodia tinha Deus, o cântico tinha Deus, a estrofe tinha Deus. À medida que eles subiam os degraus da formosa Jerusalém, da linda Jerusalém, eles iam cantando os alegres. Só que a nível de introdução, quando o personagem chamado Jeremias aparece em um cenário, o cenário que Jeremias encontra, especialmente Judá, a mensagem que Jeremias entrega para Judá é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de contorno espiritual, para que eles voltassem novamente aos caminhos dos degraus. Esse mesmo povo, esse mesmo personagem, ele convoca para que esse povo retorne com verdade a louvar a Deus. Só que, à medida em que Jeremias anuncia a palavra de Deus, Jeremias percebe que esse povo não escuta a mensagem que ele prega. Então, é verdade que Jeremias ele vai dizer: Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Porque quanto mais eu prego para esse povo, dizendo que eles precisam retornar e se arrepender para os teus caminhos, esse povo, a mensagem que eu prego entra nos seus ouvidos e sai no outro, e nada, parece que nada estou falando, e nada acontece. Só que à medida que Jeremias vai pregando, Jeremias percebe que Deus não tem compromisso com aqueles que não têm. Glórias ao Senhor. À medida que Jeremias prega, Jeremias precisa entender que a mensagem que ele prega não é dele, mas é de Deus. À medida que Jeremias entende isso, aí ele vai dizer assim: Senhor, quando eu penso em parar, a tua palavra arde, o enlouquecente queima em meus ossos. Sabe alguém que está marcado já há muito tempo e tem o desejo de voltar, mas a chamada é maior do que o desejo de voltar? Sabe alguém que já está marcado, envolvido de um nível tão grande que à medida que ele tenta sair, ele não consegue, porque a marca de Deus marcou você por dentro. E à medida que a marca de Deus marcou você por dentro, é impossível você voltar para trás. Glória. É nesse cenário que Jeremias avisa ao povo. A consequência seria terrível. Ele faz uma figura de linguagem para dizer que os inimigos que se levantariam contra Israel, se eles continuassem desobedecendo e não ouvissem a voz, a mensagem de Jeremias, seria como um leão. À medida em que o inimigo do povo de Deus, em uma forma figurativa comparada ao leão, se levantasse contra Israel, o declínio e a ruína seria enorme. Ainda em nível de introdução do Salmo 126, é nessa contrapartida que o reino do sul e o reino do norte aparecem e ambos se dividem. Jeroboão vai ficar com as 10 tribos, Roboão com as 2. É justamente nesse cenário que Deus olha para o seu povo e vê que o concerto que eles fizeram juntos, mais uma vez, a aliança foi quebrada, o pacto foi quebrado. Afinal de contas, ninguém faz uma aliança para se quebrar. Quando alguém faz aliança, o pensamento dele não é: vou fazer essa aliança, mas ela vai se quebrar. Não, é um pacto. Ninguém faz uma aliança para se quebrar, mas existem alguns percalços da vida que faz com que as alianças se quebrem. E um desses percalços para aquele povo se chama a desobediência.
o tempo passa, Jeremias disse que se aquele povo não voltasse, eles iriam ficar exilados. Aí você sabe a história, Nabucodonosor se levanta, entra em Israel, ele ateia fogo junto com os seus comandados, com os seus servos, ele ateia fogo nas portas de Jerusalém, ele ateia fogo no templo em Jerusalém, saqueia os utensílios sagrados, como a Arca da Aliança, a pia de ouro e tantos outros utensílios que eram extremamente especiais para os judeus. Só que quando esses aproximadamente 10.000 judeus exilados, quando eles chegam na Babilônia, a profecia que Jeremias falou se cumpriu. Começa o tempo do cativeiro. Quanto tempo mais ou menos duraria isso, Jefferson? 70 anos. Agora imagine você distante do culto, no mínimo 5 anos. 5 anos sem poder visitar um templo maravilhoso como esse, levantar a mão e dizer glória a Deus. 5 anos sem poder estar em um ambiente tão bom como esse. 5 anos sem poder ser pastoreado por alguém de responsabilidade. 5 anos sem poder ter uma oportunidade. 5 anos sem pregar, sem cantar, e o pior, sem sentir a presença de Deus. Imagina você. Os levitas, e isso você percebe no Salmo 137, quando diz: junto à Babilônia, ao rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Aí o texto diz que os levitas penduraram as suas harpas entre os salgueiros, significava dizer desistência. Se não tem louvor e existe a desistência, não tem mais adoração para Deus. E se não tem mais adoração para Deus, Deus não pode mais visitar o ambiente. Só que por que eles estão desse jeito? Porque eles acreditaram que a mensagem de Jeremias seria apenas uma mensagem de alerta, mas jamais se cumpriria. A verdade é que eles plantaram e eles agora estavam colhendo o que eles plantaram. A lei da semeadura é uma lei que não tem volta. Deus te dará a opção de plantar o que você quiser, mas não existe opção de não querer colher o que se plantou. Se plantou coisa ruim, vai ter que colher coisa ruim. Mas se plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Aí quando chega no Salmo 126, o salmista começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Por quê? Tito, ele se levanta com um decreto e diz assim: olha, vocês querem voltar para Jerusalém? Eu vou assinar um decreto e vocês todos vão voltar para casa. O sonho de muitos anos, de 70 anos, começou a ser colocado em prática. Meu Deus, nós vamos voltar para casa. Só que a imagem que eles tinham de Jerusalém ainda era Jerusalém do passado. As muralhas erguidas, as portas erguidas, os sacerdotes fazendo culto a Deus, os levitas cantando e tocando harpas, subindo os degraus. Mas quando o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Alguém aqui já sonhou? Alguém aqui já sonhou? E alguém aqui nesse mesmo sonho, Deus já cumpriu o seu sonho? Como é que você fica quando você sonha algo e Deus realiza aquele sonho? Você fica sem jeito. Você fica sorrindo nos cantos da parede. Glória. Você não se segura, você quer contar a novidade. Você liga para o teu amigo, liga para o vizinho. Você fala, você quer anunciar para todo mundo, porque grandes coisas de fato fez o Senhor. Aquele povo estava do mesmo jeito. Parece que eu vejo os novos dizendo assim: meu Deus, quanto tempo nós estávamos aqui, mas é hoje que nós vamos sair dessa cela, dessa Babilônia, desse cativeiro, dessa escuridão, e vamos retornar para Jerusalém. Só que quando eles saem da Babilônia, à medida que eles vão retornando para Jerusalém, o salmista, ele diz assim: olha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos.
Então se dizia entre as nações, ou seja, os vizinhos: grandes coisas fez o Senhor a estes. Você não pegou. É alguém de fora que está olhando para você, e o que Deus está fazendo está dizendo assim: meu Deus, não é que Deus é grande mesmo? Não é que Deus realizou o sonho daquela moça, daquele moço? Não é que Deus livrou ele, livrou ela? Não é que Deus abriu aquela porta? É mais ou menos isso o cenário. Aí quando chega no verso 3, aí diz assim mais uma vez: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por quê? E por isso estamos alegres. Se Deus fez alguma coisa na tua vida aqui, expressa essa alegria com glória. Aí ele continua para a gente chegar no ponto da mensagem. Aí ele faz assim no versículo 4: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Por que ele expressa e usa essa figura de linguagem? Porque as correntes do sul, as águas iam e desaguavam na frente de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que ninguém conseguia enxergar. O que ele está dizendo faz com que a gente saia desse cenário quanto antes, o mais rápido possível. Aí no versículo 5 ele muda todo o cenário. Aí ele diz assim: os que semeiam em lágrimas. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Percebeu que mudou o ambiente? Glórias ao Senhor. Eles estavam felizes, pastor Massaro, cânticos, sorrisos na boca. Mas quando eles chegaram diante de Jerusalém e viram que os degraus não existiam mais, as portas caídas, os muros caídos, os utensílios roubados, e os poucos moradores que restaram estavam em pobreza e miséria. Aí quando o povo percebe aquilo, aí o salmista tem que mudar o cenário para ele desenrolar. E aí ele diz assim: os que semeiam em lágrimas. Quantos estão comigo aqui nessa palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Semear quando o cântico está na boca é fácil. Semear enquanto as coisas correm na medida que você estava aguardando é fácil. Mas semear quando o cenário é contrário é difícil. Aí ele fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Por que ele está dizendo isso, Jefferson? Porque o salmista percebe que se quisesse que Jerusalém voltasse, ou pelo menos chegasse próximo daquilo que um dia já foi, alguém precisaria arregaçar a manga da camisa, e alguém precisaria se sujar para que eles voltassem de novo, sentirem a presença de Deus no templo. E para isso acontecer, ele sabia que não era todo mundo que iria querer. Aí ele diz assim: os que semeiam com lágrimas. A vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é uma vida que às vezes você tem que suportar os processos para que os frutos germinem lá na frente. Eu não planto agora para colher agora. Eu não semeio agora para colher agora. Eu não estou agora começando a plantar para imediatamente receber. Não, é um processo. Processo exige tempo, exige paciência, exige investimento e exige preparo. Quando o salmista diz: o que semeio em lágrimas, ele está dizendo assim: gente, eu sei que o cenário que vocês têm na cabeça é de uma Jerusalém bonita, é de uma Jerusalém esplêndida, é de uma Jerusalém que não tinha nada a desejar. Mas nós não encontramos a Jerusalém que os nossos pais diziam: nossa, como grandes coisas fez o Senhor. Mas já que Deus nos tirou do cativeiro desses 70 anos que a gente estava preso na Babilônia, e aqui nós chegamos, não vamos chorar, vamos
mãos na terra e vamos pegar a semente e vamos plantar. Eu imagino alguém dizer assim: ô salmista, mas é difícil não chorar, porque olha só como a nossa Jerusalém está. Não é a mesma Jerusalém, em outras palavras, não é a mesma pessoa mais, não é o mesmo cenário mais. Só que mesmo com lágrimas, ele fala assim: vamos semear. Porque às vezes, no processo da semeadura, vai faltar o ideal. O que? Água. Quando você se dispuser a semear na sua vida ou na vida de alguém, se prepare, porque muitas das vezes você não vai ter ajuda de água. Vai ter que ser sozinho. Eu imagino os agricultores, especialmente na época do verão, orando para Deus e dizendo: Senhor, manda chuva. A lavoura precisa de água. Senhor, ordena, Senhor, que a chuva caia no campo, porque a semente precisa germinar. Aí nesse processo de germinar e nesse processo de plantar, ele está dizendo que o semeador, ele vai semear com lágrimas. Só que entre lágrimas e entre semear, a alegria não está antes, a alegria não está no meio, a alegria só vai aparecer no verso no final. Por quê? Porque enquanto eu semeio, às vezes eu não entendo, porque até eu estou semeando. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: continue mesmo fraco, semeando. Continue mesmo com a cabeça cabisbaixa, mas semeando. Continue mesmo fraco, debilitado, sem forças para orar, sem forças para ler, para jejuar, sem forças para congregar, mas continue semeando. Porque entre semear, entre plantar, existe o processo das lágrimas. Não tem água, mas eu coloco lágrimas. Glória a Deus. Eu não estou pregando aqui para alguém hoje que veio buscar facilidade, promoção espiritual. Não, hoje não é o intuito disso. O intuito de Deus hoje aqui é levantar você semeador. Continue semeando mesmo se não ver nada, mesmo sem enxergar nada, porque o que o Senhor tem reservado para você é uma grande árvore. Vira para mim que está do teu lado e diga assim: a tua semente é maior do que você imagina. Quem olha para você hoje acha você pequeno, mas se você continuar plantando, se você continuar num processo firme, constante, sem voltar para trás, daqui a pouco você vai perceber que você vai entrar em outro processo. É o processo de você enxergar que a tua semente está germinando. Só que aqui tem uma coisa que dói para quem é semente. O primeiro processo da semente não é crescer para cima. Porque o grande segredo da vida não é crescer para frente, nem muito menos para os lados, nem muito menos para cima. A lógica é crescer de Deus, é crescer para trás. E talvez alguém diga assim: mas como é que eu vou crescer para trás? Isaías, o profeta Isaías